no dia 14, né, do 4 de 2019, lá na casa de oração, né, que foi dado até por mim o estudo lá no dia 14 do 4. E o título era O que você é, crente ou cristão? Né? Então, mas para a gente estar fazendo esse estudo, nós vamos estar lendo em 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, né? No versículo 1. É uma história, né? Vamos dizer assim, um clássico da Bíblia Sagrada, onde que fala sobre a cura de Naamã, né? 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: essa carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: Como é que o rei da Síria quer que eu cure esse homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: Por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios de Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então, os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: Juro pelo Senhor,
o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser a Deus, o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que em seguinte, quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para lhe adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada? Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi. Mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupa finas. Naamã disse: por favor, leve 60 quilos de prata, e insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas a 2 dos seus empregados e mandou que eles fossem na frente de Geazi. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Ok, uma história muito interessante, né? Aqui. Então, no estudo que nós vimos anteriormente, no dia 14, como eu tinha falado, nós estudamos o que você é, crente ou cristão, né? Mas para sabermos qual é a definição de crente e cristão, né? Crente é quem crê em algo, e cristão é quem acredita em Cristo e segue os seus ensinamentos, né? E temos também algumas diferenças de crente e cristão, que é essa aí. Todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Vamos ver a diferença. Os crentes, né, eles seguem a palavra, os pastores, né? Os crentes seguem os pastores. Os cristãos seguem a Jesus. Os crentes, eles leiam a Bíblia. Os cristãos, eles estudam a Bíblia. Os crentes, eles dizimam por obrigação. Os cristãos contribuem com alegria, né? Os crentes, eles buscam bênção e milagres. Os cristãos buscam só a salvação, né? Os crentes amam prosperidade financeira. Os cristãos se contentam com o que têm. Os crentes são os chamados. Os cristãos são os escolhidos. Os crentes, eles trazem coisas do mundo para a igreja. Os cristãos tiram coisas do mundo da igreja. E uma diferença muito grande, né? Quando no dia do juízo lá, os crentes vão ouvir de Deus o que está escrito em Mateus capítulo 7, 22 a 23, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, né? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que os cristãos vão ouvir naquele dia lá, né? Está escrito em Mateus capítulo 25 a 34.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse foi o estudo, né? Uma base do estudo que nós tivemos aí no dia 14. Então, para continuar esse estudo, né? Hoje nós vamos falar em qual grupo de cristão você está. Nós sabemos que tem a diferença de crente e cristão. Hoje nós vamos só tratar de cristão, né? Nós vamos subdividir os cristãos em grupo, né? Então, para você responder essa pergunta, né, a gente tem que saber quais são os grupos de cristão que nós vamos estar estudando nessa noite. Nós sabemos que tudo na nossa vida aqui, material, tem uma classificação de grupos, né? Tudo que você conhece tem uma classificação de grupo. Vamos dar algum exemplo. Por exemplo, o ser humano. O ser humano, ele nasce, ele é um bebê, né? Ele começa como um bebê. Depois, ele se torna uma criança. Depois da criança, ele se torna um adolescente, e depois um jovem, e depois um adulto, e depois o velho, né? Esses são os grupos, né, do ser humano. E da vida financeira, né? Existe o grupo dos pobres, o grupo dos ricos e o grupo dos milionários, né? O grupo os grupos da vida intelectual, não? São aqueles desprovidos, né, de inteligência, os normais e os inteligentes. E na vida educacional, né? Nós começamos com o ensino fundamental, depois o grupo do ensino médio e depois o ensino superior. E na estatura física? Existem vários grupos, né? Como baixa, média, alta, magro, esbelto e gordo, né? Na estética, nós vemos que tem gente bonita, tem gente normal, tem gente feia, tá? Esses são, né, na vida do ser humano, ok? Os grupos da vida do ser humano. Tá? E na vida espiritual? Em qual grupo de cristão nós estamos? Ou você está? Né? Quais são, né, em qual grupo de cristão? Nós vamos classificar em 3 grupos, tá? São os cristão básico, cristão intermediário e cristão avançado. Dentro do nosso texto que nós lemos aqui, nós vamos tirar esses 3 cristãos aqui, os 3 tipos de grupo de cristão, né? Pra vocês verem como que talvez aí a gente vai fazer uma análise e para ver em qual grupo de cristão eu estou, né, nessa vida, ok? Cristão básico. Cristão básico é que não se envolve com a obra de Deus, né? São os cristãos básicos. Cristãos que só servem a Deus e ao próximo em busca de proveito próprio. E quem é que está no texto que nós lemos? Quem se representa nesse grupo aqui de cristão básico? Alguém poderia falar? Não tem como, né? Porque a gente está... Tá. Mas vamos lá. Geazi. Geazi está nesse grupo aí. Ele era cristão? Sim. Ele ficava sempre com Eliseu, né? Ele era servo de Eliseu. Geazi, porém, a atitude dele não era boa, era uma atitude duvidosa. Ele aproveitava sempre da situação, igual a história aqui, nós vamos falar da história, ele aproveitou dessa situação aqui para tirar um pouquinho de vantagem, né? Ele era ganancioso, egoísta, pensava só nele e não nos outros, né? O servo de Eliseu, Geazi, né, como nós lemos aqui, após Naamã ter sido curado, né, Eliseu despede de Naamã, Naamã vai embora, né, e logo quando está longe, ele pensou, vou correr atrás dele e vou, né, pegar o que o meu mestre não quis pegar. Então chegou lá falando ainda mentira,
Ele falou mentira ali para tomar vantagem da situação. Ele foi mentiroso. Ele chegou lá falando: ô Naamã, espera aí, o Eliseu, chegou 2 rapazes lá das montanhas lá e está precisando de alguma coisa. Olha que mentira. Naamã, né, já tinha sido sarado, já tinha pego, né, a sua bênção, né, então quis retribuir. Sem saber de nada, entregou a Geazi o dobro que Geazi pediu. Ele pediu 30, né, quilos de moedas lá, de prata, ele deu 60. E mais 2 roupas finas para Geazi. Então, era uma pessoa não confiável, pensava somente nele. E quando ele estava retornando, o que ele fez? Antes de chegar na casa de Eliseu, ele entrou na casa e guardou aquilo que ele tinha pego de Naamã. Então, ele é uma pessoa que vê ali a oportunidade de ter algum proveito próprio, tirar alguma vantagem da situação, né? Então, nós sabemos, irmãos, que existem crentes dessa forma, cristãos assim, que estão aqui tentando levar vantagem, né? Fala que serve a Deus para ganhar alguma coisa. Geazi representa aqui o grupo de cristão básico. Em 2 Reis, o versículo do capítulo 5 ao 19, ao 24, fala sobre isso, de Geazi, da história de Geazi. Então, Geazi está representando o quê? Os cristãos básicos aqui, cristão que só serve a Deus por interesse próprio, se receberem algo que querem em troca. Eu vou ser cristão porque eu quero me casar. E Deus vai arrumar um namorado para mim. Quantos jovens, eu já fui jovem e já pensei dessa forma, né? Que está na igreja apenas porque está em busca de alguma vantagem pessoal. Eu estou passando mal, vou ser cristão, quem sabe Deus me cura. Na parte material, na parte física, né? Exemplos também que nós vamos ver. Senhor, se eu ganhar aquele processo, vou dar uma boa quantia de dinheiro em oferta. As pessoas tentam barganhar com o Senhor, achando que Deus está necessitando de esmola. Senhor, se eu melhorar, vou fazer uma reunião de ações de graça. É uma pergunta. E se não melhorar? O que vai fazer? Vai fazer ação de graça também? Irmãos? Então, os cristãos básicos pensam dessa forma. Querem sempre ganhar alguma coisa para ter vantagem. Senhor, se eu conseguir, vou fazer isso, vou fazer aquilo e outras coisas mais. Esse grupo, né, de cristão básico não está preocupado com as pessoas. Quantas pessoas estão passando necessidade, né, não querem saber delas. Não olham para as pessoas, né, nem sequer oram por elas. Mas apenas consigo mesmo, elas só querem vantagem, só querem vantagem. Esse grupo está querendo obter seus próprios milagres, ou mesmo obter alguma vantagem, né, que alguém possa lhes dar em troca de alguma coisa. Esse grupo dificilmente ajuda alguém ou serve a Deus se não tiver a possibilidade de receber algo em troca, alguma vantagem especial. É esse grupo, né? Agora vem a pergunta: você faz parte desse grupo? Como Geazi? Tiago 3, do versículo 8 a 12, diz assim, Tiago 3, de 8 a 12. Diz assim: finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, pague a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas,
Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Então, Deus é contra os que fazem mal. Então, pessoas que estão nesse grupo de cristão básico, Deus não fica satisfeito, Deus não fica satisfeito com eles, né? E também nós vemos só Geazi, mas tem outros também que a gente pode dar como exemplo. Vamos lá no Judas Iscariotes, né? Andava com o Senhor Jesus Cristo, era discípulo do Senhor Jesus Cristo, tomava conta do dinheiro dali dos discípulos, o Judas. Mas ele era uma pessoa não confiável também. Ele traiu o Senhor Jesus Cristo, né? Lembram daquela passagem quando a mulher pegou aquele, né, vidro de alabastro, era um perfume caro, né? E quebrou aquele vidro e ungiu o Senhor Jesus Cristo? O que Judas falou? Por que ela não pegou isso, né? Não pegamos esse perfume e vendemos, né? E vamos repartir aos pobres? Porque ele estava de olho na parte dele. Ele estava já querendo, olhando a parte dele. E ele andava com o Senhor Jesus Cristo, ele era discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, cristãos básicos também andam com o Senhor Jesus Cristo, mas nas suas atitudes não são confiáveis. Eles querem simplesmente levar vantagem em alguma coisa. O cristão intermediário, né? Cristãos intermediários são os que não perdem a oportunidade de cumprir a missão de Jesus, mesmo que seja fazendo o mínimo que podem. Qual que foi a missão do Senhor Jesus Cristo aqui? Trazer salvação, né? Trazer a salvação para os perdidos. O Senhor Jesus Cristo fazia milagre? Fazia, mas ele fazia milagre na oportunidade, mas a missão dele era simplesmente trazer a salvação, né? Vocês verem aí, toda vez que a gente lê um milagre do Senhor Jesus Cristo, no finalzinho ele falava, vai, a sua fé te salvou. Então, a missão do Senhor Jesus Cristo era salvar as pessoas, né? Então, quem é que a gente pode representar aqui nesse grupo? Na passagem que nós lemos aqui, Geazi era do grupo dos cristãos básicos. Aqui nós podemos representar a menina israelita. Nem nome ela não foi dada aqui na Bíblia. Era uma menina israelita que foi trazida, né, pelos sírios como escrava e foi morar servindo a esposa de Naamã. Qual foi a ação dessa menina como cristã intermediária? Ela tinha, né? Ela tinha ali assim, a obrigação de falar com Naamã, que era para ele ir lá a Israel, que ele poderia ser curado? Não. Não. Ela era escrava. Ela tinha sido separada da família dela, levada como escrava. Era uma menina. Então, o que ela poderia estar pensando de Naamã? Ah, Naamã tem lepra? Bem feito para ele. Tem que morrer. Se ela fosse um cristão básico, talvez poderia pensar isso. Mas ela era um cristã intermediária. Não estou nem aí para Naamã, não. Ele me tirou lá da minha terra, lá da minha família, para me ficar escravo aqui, trabalhando aqui, né? Então ela não pensou dessa forma, né? Vendo que o Naamã era leproso, né? Ela poderia estar desejando a morte dele, poderia ter amaldiçoado dele, dizer bem feito para ele, mas ela não fez isso, né? Ela teve misericórdia, ela sentiu a dor de Naamã, né? Fez o que podia, ela fez o mínimo, o mínimo.
simplesmente uma frase, falando com a sua patroa. Se o meu mestre, né, se o meu patrão fosse até lá em Samaria, lá ele poderia ser curado, né? Então foi isso que ela falou. É uma cristã intermediária, né? Apenas essa palavrinha, essa frase. Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele curaria da sua doença. Está em 2 Reis, capítulo, nós lemos aqui, capítulo 5, versículo 3. Né? Ela representa o cristão intermediário que está envolvido com a obra de Deus, com a missão do Senhor Jesus Cristo, de salvar as pessoas. Nós falamos aqui, o texto foi falado de uma doença física. Tá. Agora nós vamos colocar no lugar dessa menina. Nós aqui, nosso mundo aqui, o que nós temos que fazer? Né? Quantas pessoas estão morrendo aí, espiritualmente falando, através do pecado? E nós não temos falado com eles. Ah, meu filho, olha o meu Deus pode te curar. Será que nós temos feito isso? Ou será que nós temos sido como Geazi, né? Falar para eles, eu já estou salvo, não quer nem saber, se dane quem está perdido. Quantas pessoas, né, nas nossas famílias estão indo de passos largos para o inferno, né? E nós talvez não estamos falando nada, nós estamos calados, vendo a situação acontecer e não fazemos nada. Nem uma frase sequer como aquela menina falou. Se meu patrão fosse lá em Samaria, ele poderia ser curado. Quantas vezes, né, Deus coloca pessoas do nosso lado, talvez ali para a gente estar falando dele para aquela pessoa, e nós omitimos. Que cristão intermediário nós somos, né? Ou cristão básico, que mesmo às vezes tendo poucas possibilidades, tem feito aquilo que podem, assume a sua responsabilidade de abençoar. Nós temos abençoado alguém? O cristão intermediário, a função dele, ele faz isso. Ele abençoa as pessoas. O cristão intermediário, ele serve a Deus mesmo longe dos olhos dos outros. Quantas pessoas agem, né, só para se vangloriar, né? As pessoas fazem alguma ação para ter a glória. Não, o cristão intermediário, ele faz talvez calado, ele não se manifesta, né? Ele abençoa ao invés de amaldiçoar. Ele é sal e luz na vida desse mundo e impactam o mundo de forma positiva, fazendo a obra do Senhor. Será que nós temos sido sal e luz? Hoje, na escola dominical, nós falamos sobre isso, avivamento, né? Que ali nós somos brasa. Talvez a brasa que está do nosso lado aqui está tão fria porque nós também estamos mais congelando elas do que aquecendo. Se eu não me aquecer, se eu não me inflamar, né? Se eu não deixar Deus me usar, que avivamento eu vou ter? Né? Como que eu vou abençoar uma pessoa se eu estou frio na fé? Né? E vem a outra pergunta também. Você é desse grupo de cristão? Já 2 perguntas. Nós perguntamos se você é do grupo de cristão básico, que não se envolve com a missão de Deus, né, com do Senhor Jesus Cristo. Você é cristão intermediário, né, que você faz o mínimo, mas você faz, que você não vangloria por isso, né? E nós vamos ver também o cristão avançado, né? Já ouviram aquela frase assim, quando você ouve um irmão falar, faz uma mensagem, fala, nossa, eu queria ser igual esse irmão, falar desse jeito.
E qual que é a diferença dele para nós, ou para a sua? Somos seres humanos, somos iguais. Porque talvez aquele irmão, ele, né, entrega a vida dele totalmente na mão de Deus. Muitas das vezes nós somos limitados porque nós não abrimos nosso coração para que Deus possa, né, manifestar através da gente. E quem é que nós podemos fazer, né? Cristão avançado, cristão que se colocam corajosamente na missão de restaurar vidas, né? De abençoar vidas, de resgatar vidas. Não estou falando de fazer a obra, não, irmãos. Porque a obra a gente sabe que o Espírito Santo é quem vai fazer. Muitas das vezes nós ficamos calados, né? Ah, aquilo ali não tem mais jeito, não. Que não tem mais jeito, vai lá e fala com ele. Joga semente, né? Que quem vai fazer a obra vai ser o Espírito Santo. Esse grupo de cristãos é representado pelo profeta Eliseu. Eliseu ficou sabendo que Naamã tinha ido lá no rei. O rei de Israel, do rei do povo de Deus. Esse, né, ele falou que esse rei está querendo briga, mandar um rapaz aqui para me curar ele. Por acaso sou eu Deus? Nem interceder por Naamã, aquele rei quis interceder, né? Então, o profeta Eliseu, né, sabendo do acontecido, mandou um aviso ao rei: mande o rapaz aqui, que ele vai saber que em Samaria há um profeta. Eliseu transformou a vida de Naamã. Eliseu ficou no cantinho dele lá. Vocês viram aqui que nós lemos aqui que Eliseu não saiu para fora, mandou um dos seus servos falar com Naamã. Nem aparecer, não apareceu. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa para agradar, né? Talvez para ajudar na obra, porém, mas nós queremos que eu apareça e Cristo diminua, né? Muitas das vezes a gente é assim, a vanglória. Eliseu não quis fazer isso. Eliseu ficou lá dentro da casa, falou, vai lá e fala com Naamã, para ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes lá. E Eliseu assumiu a responsabilidade pela missão de Deus de restaurar a vida. É isso que nós também devemos fazer para sermos um cristão avançado. Mas nós somos acomodados, talvez, cristão básico aqui está bom demais para mim. Eu servi a Deus, mas eu vou ver também a minha vida, vou viver a minha vida, né? A questão intermediária para mim está ótimo, né? Vou servir a Deus, né? E vou fazer o mínimo que dá nas minhas mãos aqui. Não vou fazer o impossível, não. Vou fazer o mínimo. Nós temos que ser cristãos avançados, irmãos, né? Aquele que assume o problema mesmo, atrai para si a responsabilidade de tratar, né? Igual Eliseu tratou com o problemático Naamã. Lepra. Eliseu não tinha um remédio, não era médico. Mas como que Deus ali agiu em Eliseu devido à intimidade que eles tinham um com o outro, né? Naamã, Eliseu só chegou, fala com ele para ir lá mergulhar no Rio Jordão. Pronto. Esse era o remédio que Eliseu tinha dado. O profeta Eliseu, né, soube do que havia acontecido, né, e mandou chamar o rapaz. Eliseu cumpriu a sua missão, assumiu a sua responsabilidade de servo de Deus, não fugiu do problemático Naamã, antes abençoou ele. Deu a palavra de Deus a Naamã, não quis aparecer, né? Está lá em 2 Reis, nós lemos aqui, capítulo 5, versículo 10. Queria que a glória fosse toda de Deus, Naamã. Eliseu. Por isso que ele não apareceu, porque ele queria, sabe, mostrar para Naamã que ali havia em Deus, em Israel. E o Deus que o Eliseu servia era o Deus verdadeiro.
né? Pelo restante da história, nós vimos aqui também que depois Naamã queria levar até a terra, né, dali, de Samaria, para lá. E pediu a Eliseu que orasse a Deus, falando com Deus para perdoar Naamã, porque Naamã era um oficial do exército da Síria, e ele tinha por obrigação de obedecer ao rei. E ele teria que adorar não, ele teria que ajoelhar, né, perante o Deus ali da Síria. Então ele pediu para Eliseu orar a Deus para perdoar ele. Olha que transformação de vida ali. Naamã não só foi curado, né? Ele foi restaurado, ele foi mudado de vida ali. Não aceitou o pagamento que Naamã quis dar pelo milagre e focou na glória de Deus, na transformação de vida. Eliseu não precisava daquela oferta que Naamã queria dar para ele, né? Eliseu representa um grupo de cristãos cada vez mais escasso, que não existe mais, talvez, né? Como nós temos poucos exemplos de cristão avançado, aqueles irmãos que têm a intimidade com Deus, aqueles irmãos que a fé dele é tão elevada, né? Que nós temos até talvez inveja desses irmãos, igual eu falei no início aqui, quando nós vemos um irmão pregar, né? Ah, eu queria ser como aquele irmão. Por que nós não somos? Porque talvez nós não temos essa intimidade que Eliseu tinha com Deus. Nós fazemos as coisas no mínimo, né? Nós temos medo, né, do que pode acontecer. Aquele que não tem medo de atrair para si os problemas, eu vou pegar problema dos outros para me resolver perante Deus? Eu já estou cheio de problema, né? Então, para que eu vou pegar problema dos outros? Por que eu vou orar pelos outros se eu posso orar por mim aqui, que também estou passando por problemas? Nós não devemos pensar nisso, nós devemos ser cristãos avançados. Esquecer o cristão básico, esquecer o cristão intermediário e fazer o cristão avançado na nossa vida. Sabe que Deus é poderoso, age e transforma. É por isso que trabalha como cooperador de Deus. É isso que nós devemos ser, cooperador de Deus aqui. Nós tivemos aqui, né, quando Jesus Cristo ia, né, ele deixou a missão para a gente, né? A missão que ele veio fazer aqui é salvar vidas. E ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que é a nossa missão. O mundo está, né, morrendo aí em pecado. E o sal e luz nós não temos salgado, nós não temos temperado e também não temos nem iluminado ninguém, por nós não sermos cristãos avançados. Aquele que busca glorificar a Deus na realização, né, na obra, e não busca proveito próprio, é esse que é o cristão avançado, que quer somente a glória para Deus. Deseja que a obra de Deus seja realizada e nunca quer buscar o proveito próprio, né? E vem a terceira pergunta: você é esse tipo de cristão? Nós podemos falar muito mais ainda de cristão avançado, né? Nós temos exemplos. Noé, quando Deus falou com Noé: Noé, constrói a arca aí, constrói um barco. Na época lá, Noé não chovia, naquela região onde ele morava, não chovia, não tinha mar perto, só caíam umas gotinhas de orvalho durante a noite para regar as plantas. É por isso que o povo não acreditava. Mas Noé não desistiu. Se Noé tivesse ouvido o povo, é mesmo, Deus está querendo que eu faça um negócio aqui sem lógica, né? Então, para que eu vou fazer?
Vou fazer um básico aqui, vou fazer um barquinho que cabe só eu e minha família. Né? Proveito próprio. Não foi assim. Eu vou fazer então um barquinho maiorzinho que caiba só minha criação, minha família e minha criação aqui. Proveito próprio, intermediário, fazer o básico. Não foi assim. Noé foi um cristão avançado. Fez uma arca com todos os animais, um par de cada animal. A sua família também entrou. Né? E nós também podemos ver muitos outros, né? Heróis da fé que falam, né? Aqui a Bíblia fala, heróis da fé, que dá exemplos para nós como cristão avançado. E hoje a nossa situação aqui é bem melhor, a nossa condição aqui é bem melhor do que a de Noé na época. E Deus nos dá uma missãozinha pequenininha. Pegar o telefone ali, liga para uma pessoa, pergunta ela como é que ela está passando. Lá no seu serviço, lá na hora do seu almoço, não, eu vou dar uma cochiladinha, em vez de, não, vem cá, vamos conversar aqui. Você já soube falar de Deus, de Jesus Cristo? Tal. Esses são os cristãos avançados. Está nas nossas mãos, irmãos, sermos cristãos avançados. Não sermos esses irmãos cristãos básicos, não, que ficam, ao invés de ajudar, até atrapalham. Né? Mas que nós possamos ser cristãos avançados na nossa vida. Que Deus possa estar nos abençoando e que Ele possa estar, né, acrescentando aquilo que nós não falamos, né? E que Deus possa estar nos abençoando para que nós possamos ser, sim, cristãos avançados e que a glória dele seja elevada e que nós possamos diminuir cada dia mais para que ele possa crescer. Amém, irmãos?